Na quinta-feira também não falta. Alléluia. Amen. 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 Shalom église. Shalom. Deus falou o seguinte. Não conseguiram vir aqui na igreja. Muita gente morreram, já morreram para a falta de conhecimento. Muita gente aqui lhes deram conduta. Faz isso, faz aquilo. Mas ele nunca faz isso. Ele nunca faz isso. Não é teu problema. Eu compreendo que a posição pasteur, essa posição aí, essa posição. Está conversar comigo e depois você está me entendendo que a posição do pastor não está aí, mas você está querendo me levar na tua maneira. Quand Dieu envoie une personne, écoutez-le. Branham me disse, quando Deus envia alguém, alguns você deve lhe escutar. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix. Amen. A Bíblia declara, fala que minhas ovelhas escutam a minha voz. À chaque fois que tu écoutes le pasteur, on peut écouter. Cada vez que você escuta o pastor, você nunca vai falhar. Porque Abraão me disse que tudo que você, qualquer coisa que você vai fazer, você deve consultar o teu pastor. É por isso. Às vezes quando fala com a gente, as águas do batismo, sempre a gente começa a fugir, não anda a vir. Você tem uma coisa que já te deram, às vezes um fio te meteram e que está te impedindo para que não pode entrar nas águas do batismo, isso é contigo. Quando ele entra nas águas do batismo, ele fica totalmente libertado. Amém. Há muito que está precisando o corpo dele tornar mesmo de novo jovem. Tout a été maudit. Todo foi amaldiçoado. Mas isso está precisando mais renovar mais. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour la délivrance de son peuple. Amen. Amen. Deus nos enviou para a libertação do seu povo. Mais moi je te montre comment tu peux devenir délivré, mas eu estou te mostrar como que você vai ser libertado, mas às vezes vai estar fugindo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va passer dans notre temps sur Nombre chapitre 20. Outra vez eu estava lendo Número capítulo 20. Comment les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert. Como os filhos de Israel chegaram no deserto. Et comment ils ont manqué de l'eau à boire. Como que faltaram água de beber. Pourquoi ils ont manqué de l'eau dans le désert. Por que faltaram água no deserto? Premièrement, il n'avait plus de respect envers le serviteur de Dieu. Primeiramente, o Branham me disse que não, eles não tinham mais respeito no enviado de Deus. Deuxièmement, ils ne craignaient pas Jésus. Segunda vez, eles não estão temendo Jesus. Ils ne craignaient pas Dieu. Eles não estão temendo mais Deus. Troisièmement, ils murmuraient à tout moment. Terceira coisa que estava a lhe levar a faltar água, ele estava sempre a murmurar. Alléluia. Amen. Je te montre. Eu estou te mostrando
De maneira que você pode Si tu veux receber. réussir, Se você quer receber, si tu veux recevoir la bénédiction du Seigneur, se você quer receber a bênção do ne Senhor, murmure pas. você não pode murmurar. Arrêtez avec des murmures. Para com murmúrio. Oh, les autres témoignent, moi je ne témoigne pas. Ou não, os outros dão testemunhar, mas eu não. Alléluia. Amen. Arrêtez de murmurer. Para com isso. Oh non, le pasteur prie pour les autres, moi il ne prie pas pour moi. O pastor está orando com os outros, mas não é comigo. Nunca. Arrêtez de murmurer à l'église. Para com murmúrio. Ou soit on a qu'on une église, Às vezes, discutir com outro irmão na ça igreja. on a quartier mobile feuille bango. Então, essa notícia, todo o bairro conhece isso. Soit tu comportement à pasteur, Às vezes, o comportamento do pastor, derrière il y a pasteur au public en luka pas mobile. o zero do pastor, você vai publicar toda a do capa. Ça tu ne réussiras jamais dans ta Assim vie. você Amém. vai receber o Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église A pessoa que chega na igreja pour voir seulement les erreurs des hommes. é só para ver o zero do pastor, Ils regardent les... o zero dos irmãos, aliás. Alléluia. Amen. Atoti ala kaba erreur ya baninga musu. Ele sempre a ver o zero dos irmãos. Elle vient à l'église seulement pour regarder comment ses amis ndenge bazolata. Às vezes, ele costuma vir na igreja só para observar como que os outros vestiram. Totala kaka lolenge bato bazolata. Como que os outros vestiram. Aquele aí não viu. Elamba na ye. Não, aquele coisa já Ayi tinha. kolata. Não, ele não sabe. Elamba na so apesi ngai. Aquele roupa, se me Sonde der na o koklase yango. eu vou lhe endireitar mesmo. Alléluia. Amen. Okaki ndenge pasteur alobaki. Escuta aquele Alobelaki nde pastor. mutu wana. Ele estava falando mesmo Nga com ele. nazoteya mpona mutu nyonso. Eu vou pegar isso pra Amen. você. Alléluia. Les gens ne répètent plus As pessoas não repitem mais l'éducation à pasteur comme il faut. a pregação do pastor como foi. Bazo répéter kaka baerreur. Eles começam a interpretar só o zero, Bamurmure. o murmúrio. Bolamu babwakaka yango musika. O bem, eles começam a deitar fora, muito distante. Seulement les erreurs, les É erreurs. só o zero e eles começam a repetir. Mpona koteya mutu, Para pregar alguém, akozala incapable. ele não pode conseguir isso. Mpona koteya mutu, komema mutu na église, Para pregar outra pessoa para lhe levar aqui na igreja, aza incapable. ele não consegue fazer Mais isso. mpona kobimisa mabe ya bato, Mas para ele, akoki Amen. Amen. Quand c'est ça, tu ne réussiras jamais dans ta vie. esse tipo do ato que você nunca vai Tu ne receber réussiras jamais dans ta vie. você nunca vai receber na sua vida. Alléluia. Amen. Je voudrais vous donner des conseils. Eu estou vos dar conselho. Même pas ici. Mesmo se não foi aqui, Tous les pasteurs que vous voyez, todo pastor que vocês même si ce n'est vejam, pas ton pasteur, mesmo se ele não foi teu pastor, respectez-lui. lhe respeita. Alléluia. Amen. Même s'il n'est pas le pasteur du message, Mesmo se ele não é pastor do mensagem, respectez-lui. Amen. respeita-o. Alléluia. Amen. Respectez-lui. Respeita-o. Ne lui manquez pas de respect. Não lhe falta respeito. Alléluia. Amen. Même si c'était un féticheur, Mesmo se ele foi feiticeiro, même si c'était un magicien, mesmo se ele foi mágico, respectez-lui. lhe respeita na conta dele. Alléluia. Amen. Il aura un compte à rendre devant le Seigneur. Ele vai ter conta a regular com o Senhor. Vous savez, pour gérer même une personne, Você sabe, para controlar mesmo uma pessoa, c'est pas facile. não é fácil. Alléluia. Amen. Pour gérer même un foyer, une maison, c'est pas facile. Mesmo para você gerir a tua casa, lar, você não é Même pour fácil. gérer 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 150 personnes. Então, Au moins, on mikate. para conduzir 200, 150, 300 pessoas, Yo você moko tem tala que na ter ndako na bonito. ondengo gera kango ndenge mo sachaka mutu mutu. Te deram só 2 ou 3 crianças, você não está conseguindo, a mulher está fazendo a coisa. Pour gérer les esprits, c'est pas facile. Amen. Para Ça, c'est conduzir vrai. o espírito, não é fácil. Alléluia. Amen. Za mutu sauter yelelo. A pessoa, você vai lhe entregar hoje, Tambolo beti tu bolo kutie kaka na même eloko. você
basta você virar, vai lhe contar só na mesmo problema. Tem me bébé. Coração estraga. Alléluia. Amen. C'est un travail à faire jour et nuit. É um trabalho a fazer cada dia. Des fois, vous dormez à l'aise. Às vezes vocês estão dormindo, Mais les pasteurs Veille. ne dorment pas. mas o pastor nunca dorme durante a noite. Le pasteur a sa famille aussi. O pastor tem família dele. Il regarde d'abord sa famille. Ele olha mais a Il vous família dele. regarde vous aussi, la grande famille. Ele olha mais a grande C'est família. pas facile. Não é fácil. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut respecter ces hommes. É por Amém. isso vocês devem Il respeitar faut casser essas ses erreurs. Il pessoas. faut casser ses erreurs. Você deve N'allez tentar o zero deles. pas publier les erreurs de Você ces não hommes. pode Amém. publicar o zero do Ça zero. c'est vrai. N'allez pas publier les erreurs de ces hommes. Vocês não podem publicar o zero desses homens. Ça, je vous dis la vérité. Isso Amém. não vou vos falar a verdade. Ça, je vous dis la vérité. Então vos falar a verdade. Alléluia. Amen. Mais respectez aussi ces hommes. Respeita mais essas Peu importe pessoas. âge aza na yango. Pouco importa a idade que ele tem, Ata komi mukolo makasi. mesmo se ele foi o mais velho, Mais comme il a prêché la parole de Dieu. mas como ele prega a palavra de Mais Deus. même si aza lisusu na nzela te ate aza lisusu na nzela te. Mesmo se foi que ele pregou, mas saiu no caminho, Je vous dis, il faut les respecter. você deve lhe respeitar. Alléluia. Amen. Un jour, Dia, Samson, o Samson c'était un serviteur de Dieu. foi servo de Deus. Il avait l'option de Dieu. Ele tinha a onça de Deus. Un jour, il est tombé. Outro dia ele cai. L'option est partie. Onça foi. Alléluia. Amen. L'option est partie. Onça foi. Mas como você manquei, né? As pessoas começaram a Il est rir. un homme fort. Mas ele foi homem Il avait forte. l'option sur le chef. Ele tinha onça na cabeça Donc, dele. no il va cabelo. dévoiler son secret. Outro dia a mulher divulga Et o pas moi, segredo et pas moi dele. aussi un Nouma. Ele divulga o segredo dele. A mulher é prostituta. Alléluia. L'option est partie. Onça foi. Mais un jour, Dia il a pleuré devant le Seigneur. ele chorou diante do Senhor. À celui qui l'a donné l'option. Aquele que lhe deu aquele onça. À Tobo Niemis. Amen. Furaram a vista. On lui a chaîné. Lhe amarraram. Alléluia. E Un conectaram. jour, Dia il a parlé à celui qui l'a donné l'option. ele falou com aquele que lhe dava aquele onça. Celui qui l'a appelé. Aquele que lhe chamou. Celui qui lui a donné l'option. Aquele que lhe deu onça. Lorsqu'il s'est souvenu de lui. E quando ele se lembrou dele, Alléluia. Les gens qui l'ont emmené dans l'erreur. as pessoas que lhe levou no erro, Les gens qui cherchaient à sa mort. as pessoas que estavam a procurar a morte Ils dele, ont dit c'est fini pour lui. eles começaram a falar, não, Les gens, acabou para ele. les gens se sont mis à se moquer de lui. As pessoas começaram a rir dele, a se matar de rir com ele, dele. Quelques minutes, Algum minuto, après avoir causé avec le Seigneur, depois dele conversar com o Senhor, Suke Bani Koboto. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. Suke Bani Koboto. O cabelo começou a Tant crescer. Suke Boti Lisusu. Quando aquele cabelo C'est-à-dire cresceu, l'option Botami. onça cresceu mais. Alléluia. Amen. Suki Bamira, Suki Bamira. Ele pegou as paredes, Force Zombie Lisusu. a força voltou mais de novo. Suki Bamira Wana. Ele deixou cair Et aquelas lui et paredes. les gens qui étaient là. Todas as pessoas que estavam lá Les dentro, ennemis et les gens qui se moquaient de lui. os inimigos e aquele que estava a zombar dele, Tout. tudo morreu. Alléluia. Amen. L'option. A onça fait pleurer les gens. Amen. faz chorar o servo de Deus. Si l'option ne t'a jamais fait pleurer, Se a onça nunca te fez chorar, il ne te fera jamais réjouir. e ele nunca vai te fazer alegrar. Alléluia. Amen. Ce qui option est l'élicioté. Se a onça nunca te fazer chorar, Et pour se payer ça en aucun jour. nunca vai te alegrar. Si option est sans bouchioté, Se a onça nunca te... pour option on est tombé là public et vous allez passer. Se aquele... Para que aquele onça te levante a mão. Alléluia. Amen. À tous les hommes de Dieu qui ont passé et qui sont élevés. Para todos os homens de Deus que foi Si levantado, vous voyez leur parcours, se você veja o andamento deles, ils ont été toujours humiliés. eles foi sempre Ils ont été toujours tombados, insultés.
Sombado, detalhe. Les autres vont qualifier par magicien. Aux autres, já quali qualificar. Elle est mage. Aventurier. Ou aventurier. Mais ce sont des hommes que l'Éternel les a élevés. Elles sont hommes qui vous terment sempre sacrifice de batalha. Alléluia. Amen. C'est juste un conseil que je vous donne. Isso foi justamente o Ça, conselho c'est que eu estou juste par la dando. caisse que j'ai ouvert et j'ai fermé cela. Isso foi particular, que eu abri, mas eu fechei isso. Parce que cela crée aussi les déserts dans la vie. Porque isso cria mais confusão. Ces hommes ont manqué de l'eau à cause de ces murmures. Essas pessoas faltaram água por causa de murmúrio. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui manquent de l'eau à cause des murmures. Há pessoa que falta de água por causa de murmúrio. Vous savez de l'eau que je suis en train de parler. Você já sabe qual é o tipo de água que estou Ce n'est dizendo? pas de l'eau à boire. Não é essa água de beber, não. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus était devant la femme samaritaine, Porque quando Jesus estava diante daquela mulher samaritana, Jésus en réalité ne parlait pas de cette eau que la femme na samaritaine. realidade Jesus não falava daquela água que estava no coso no tanque. Jésus en réalité parlait du salut. Na realidade Jesus estava a falar de salvação. Jésus en réalité parlait de la délivrance. Na realidade Jesus estava a lhe falar de libertação. Jésus parlait en réalité de la bénédiction. Jesus estava a falar a realidade de bênção. Jésus en réalité parlait de grandes choses. Na realidade Jesus falava de grandes coisas. Mais la femme ne comprenait pas. Mas a mulher não estava compreendendo. Alléluia. À tous celui qui passe par les déserts. Aquele tudo que passa no deserto. Tu as passé par les déserts de souffrance. Você passou no deserto de sofrimento. On est qui dans le désert, il y a Hosanna. Se você passou no deserto de On falta, est qui dans le désert, il y a beaucoup de Makassi. às vezes passaste no deserto de doença. Alléluia. On est qui dans le désert, il y a des complications chaque jour. Às vezes passaste no deserto de complicações. On est qui dans le désert, il y a beaucoup de Makassi. Às vezes passaste no deserto das ofensas. On est qui dans le désert, il y a collé la main, mis sur les autres Makassi. Às vezes deserto de choro. Ma fille, il fait trop. Não fizeram muito. Ma ménoncer, il trop. E ameaçaram muito. On est qui dans le désert, mon frère, il y a déception. Passaste no deserto de decepção. On est qui dans le déception, Mimi. Passaste no decepção. On est qui dans le désert, il y a chômage. Às vezes passaste no deserto de falta. Alléluia. Le désert, bonjour les Cananéens. Você sabe qual é o tipo de deserto que você está. L'éternel, O eterno. l'éternel O eterno. aime son peuple. Ele gosta do seu povo. Dieu aime son peuple. Deus gosta do seu povo. Il a vu que son peuple passe par les déserts. Ele viu que não, o meu povo vai passar no Ils deserto. avaient besoin de l'eau. Ele tinha sede de Il água. a dit à Moïse, Ele falou com Moisés. allez frapper au rocher. Toca naquele rosto. Allez frapper au rocher. Toca naquele rosto. Parlez à ces rochers. Vamos. Le rocher va donner des choses. Avec que le péché ait des choses. Para que o povo tome água. Alléluia. L'éternel nous a parlé. O eterno nos falou. Allez parler, allez frapper au rocher. Vai tocar no rosto. Parce que je vis le peuple de Moukafa sont en train de souffrir. E o povo de Lucapa como que está a Je vis sofrer. le peuple d'Angola sont en train de souffrir. Eu vi o povo de Angola como que está a sofrer. Ils sont en train de manquer de l'eau. Ele está começando Calatina, a Juca. passar de água. Allez frapper au rocher. Vai bater o rosto. Afin qu'ils aient de l'eau. Porque ele consegue a L'eau qu'ils n'ont jamais connue. água que eles nunca conheceram. Quand cette eau arrive, Quando essa água chega, il fera la paix dans leur vie. Amen. vai ter a paz na sua À vida. tout celui qui a déjà bu cette eau, Aquele que já beberam essa água, il s'était déjà à l'aise dans sa vie. ele Amen. está pronto na sua Je vida. connais plusieurs personnes Eu conheço muita qui gente ont déjà bu cette eau. que já beberam essa água. C'est pas n'importe quelle eau, Não é qualquer água, mais l'eau du rocher. mas é água própria. L'eau qui donne la tranquillité dans la vie. Água Amen. que dá tranquilidade. Alléluia. 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 Às vezes ainda não bebeste bem. C'est pour toi. Você está bebendo, essa água é para ti. Cette eau est pour toi. É para você. C'est l'eau que le monde ne connaît pas. Essa água o mundo não conhece. C'est l'eau que l'Éternel a réservée pour toi. Essa
Amen, 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 amen. Lorsqu'il viendra faire la différence. É água que vai fazer a diferença. Lorsque Dieu ose teka, ça fait la différence. Oui. Et ça fait la différence. Faz a diferença. Ah, les gens qui sont en train de vendre m'ont témoigné déjà que nous avons fait la différence. Oui. As pessoas que estão testemunhando que não, nós marcamos a diferença. Alléluia. Amen. Vous devez faire la différence. Vocês devem fazer a Et diferença. même ce matin, vous aurez ce don. Amen. 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 Il y a plusieurs qui ne travaillent pas. Há muitos que não trabalham. Mais nous avons frappé au rocher. Vamos bater o rosto. Et le rocher les a donné de l'eau. E aquele rosto que tem lá. Aujourd'hui, ils travaillent. Hoje canta. Alléluia. Se você trabalha, Alléluia. Alléluia. Vous allez boire de l'eau. você vai beber essa água. Cette eau est pour vous. Essa água é para você. Alléluia. Quand cette eau arrive, Quando essa água chega, Alléluia. Deus te abençoe, irmão. Alléluia. Quand cette eau arrive, Quando essa água chega, la femme samaritaine a mulher ne samaritana, peut pas se tenir tranquille. ele não podia ficar tranquila. Elle va appeler la congrégation. Ele podia ir e chamar os outros. Alléluia. Amen. Quand cette eau arrive, Quando essa água chega, et tiens comme nous, comme et c'est possible. ele mete a pessoa Il ali. va appeler les Vraiment. Vraiment. Tem alegria. Nous allons parler au rocher. Vamos falar com o rosto. Quel est ce rocher? Olha, esse é Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Amen, 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 amen. por isso que eu vou falar com Je Jesus. veux parler à ce Jésus. Eu vou falar com Je Jesus. veux parler à ce rocher. Vamos falar com aquele Il rosto. va te donner des eaux. Ele vai te dar água. L'eau que le monde ne connaît pas. Amen. L'eau que le monde ne connaît pas. C'est l'eau vive. Essa água viva. Alléluia. Amen. Je déclare ceci. A Bíblia declara isso. Venez Venha. à tout celui qui a soif. Aquele que tem sede. Venez biffer. Vem beber água. Alléluia. Yango tokuti kotanga na Esaïe. É por isso que acabamos de ler no Isaías. Esaïe 55. Isaías 55. Je vous ai dit de retenir cela. Eu vos falei para vocês notarem isso. Pour tous qui avaient soif, Vocês que têm sede, venez aux eaux. venha nas águas. Venez devant les rochers. Vem diante do trono. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. À tout celui qui a soif, Aquele que tem sede, venez devant Jésus. vem diante de Jesus. Sans argent et sans rien payer. Vraiment. Alléluia. Amen. Dans cette église, Nessa igreja, nous n'allons pas vous demander de l'argent. Nyata yango. não vamos pedir o dinheiro. Alléluia. Pour avoir la guérison, Para você ter a cura. pour avoir la bénédiction, Para você ter a pour avoir la délivrance, nous n'allons pas demander de l'argent. Vraiment. Osana nzela papa. Deus te abençoe, irmão. Alléluia. Nous n'allons pas demander de l'argent. Não vamos cobrar nada. Venez boire gratuitement, Vem beber gratuitamente. sans argent et sans rien payer. Amen. Il ne faut pas vendre les dons de Dieu. Posso vender o dom de On ne Deus. peut jamais vendre les dons de Dieu. Onyata yango penda. Qu'il soit maudit tout celui qui vend les dons de Dieu. La Bible déclare nous avons reçu gratuitement. A Bíblia declara que você Nous devons les donner aussi gratuitement. Amen. En aucun jour, je peux dire avant de prier pour toi, amenez-moi $100. Sans argent et sans rien payer. L'Éternel qui vous donne, c'est pas un travail de l'homme. C'est le travail de Jésus lui-même. C'est Jésus qui
Jésus kitoma konta. C'est Jésus qui prend soin de ses enfants. Oh Jésus kitoma konta do silo. Voilà pourquoi la Bible déclare Et pour ça Bible yata déclarer. à tout celui qui est fatigué, chargé, Akela qui cansado. venez vers moi. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. À tout celui qui est fatigué, à tout celui qui est chargé, à tout celui qui a des soucis, venez à Jésus. Il vous donnera du repos. Amen. Le repos, Ce soir-là. c'est lorsqu'il va te donner des eaux vives. C'est toi. C'est toi qui va te donner la paix. C'est toi qui va te décharger de la souffrance. Alléluia. Amen. À tout celui qui est condamné, à tout celui qui est bloqué, à tout celui qui est maudit, venez aux eaux. Je vais parler aux rochers. Amen. Aujourd'hui, ma femme a pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, ma femme a pensé à moi. À tout celui qui a soif. À tout celui qui a soif. Venez aux eaux.